Senhor, todo o universo, a terra, o sol nos deu, nos esperava quando amanheceu, só nos pediu amor. Santo é o Senhor, vem e oferece mesmo Filho seu, pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu catequista, catequizando e familiares, que o bom Jesus te abençoe. Nossa Senhora também entra no seu lar e abençoe com seu manto protetor, livrando de todos os males e perigos. Nesse final de semana, o Senhor Jesus nos convida ao profetismo, ser profetas de Deus, anunciar a palavra de Deus. Cada um de nós, batizados, temos o dever de falar de Jesus. Falar da nossa igreja é anunciar Jesus, é sermos profetas de Deus. Muitas vezes o profeta é incompreendido, principalmente na sua terra, pela sua família. Mas o profeta que anuncia a verdade, a palavra de Deus. O profeta também lhe denuncia as injustiças e quando o povo se afasta de Deus. Vamos ser dóceis à palavra do Senhor, que é nos dirigida a cada Santa Missa. Que o bom Jesus te abençoe, com a graça da saúde e da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 31 de janeiro, com grande alegria, nós celebramos a memória de São João Bosco, o pai dos jovens. São João Bosco é um verdadeiro farol para a evangelização dos jovens. Por quê? Porque ele revoluciona, coloca pelo avesso o método de abordagem da juventude. Deixa eu explicar para você. A igreja estava acostumada com uma sociedade cristã. Bom, numa sociedade cristã, como é que você faz? Você trata os seus educandos, os jovens que você está educando, como seus filhos, não é isso? E, claro, um professor que trata os jovens como seus filhos já supõe que existe neles virtude, já supõe que existe neles abertura para se submeterem, a um processo educacional. Claro, só tem educação se houver virtude. Porém, o que acontece é que a sociedade, aos poucos, foi se descristianizando e, portanto, os jovens começaram a se comportar não como família. O professor deixou de ser verdadeiramente o pai. O jovem era simplesmente um rebelde. Aos poucos foram sendo adotados métodos um pouco mais coercitivos, ou seja, palmatórias, isso e aquilo, que no fundo não conseguia transformar o coração do jovem. Diante da Revolução Industrial, diante da periferia de Turim que crescia e de jovens que cada vez mais se apresentavam sem família, sem religião, sem catecismo, São João Bosco se faz pescador de homens. Sim, era necessário pescar o jovem. E assim, São João Bosco, com o seu oratório festivo, toma uma invenção que já existia desde a época de São Filipe Neri, para atrair os jovens com o seu amor, com a sua amorevolezza. E este amor de São João Bosco tinha uma finalidade: pescar o jovem para transformá-lo. Ou seja, fazer com que o jovem, atraído pelo amor, mordesse a isca, mas dentro da isca tinha um anzol, porque é isto que faz o pescador. Infelizmente, hoje em dia, nós parece que nos tornamos no contrário, Ou seja, antes de São João Bosco, as pessoas queriam educar, mas queriam educar na base das pauladas. Mas quando você dá paulada na água, você só espanta o peixe. São João Bosco ensina a colocar a isca, o oratório festivo,
o amor, e com isso pesca o jovem, mas tem um anzol dentro, a transformação de vida. Hoje em dia parece que nós ficamos somente com a isca. Nós vamos cevando os peixes, vamos dando aos jovens o que eles querem ouvir, mas não tem anzol nenhum dentro. E você vai engordando o peixe, mas não pesca nada. Assim, você vai alimentando simplesmente a mentalidade mundana do jovem. Não basta simplesmente você ser simpático com o jovem, você ser um cara legal, né? Não, existe algo de profundamente equivocado em algumas de nossas pastorais que lidam com a juventude, onde você, igreja, se adapta tanto ao jovem que a igreja vai se mundanizando e perde a sua capacidade transformadora. O que nós temos que entender é isto. O jovem, ele quer um desafio. O Papa Pio XII nos recorda exatamente isso, que o jovem é feito para o heroísmo. Se você pedir alguma coisa para o jovem, ele não vai te dar nada. Mas se você pedir tudo, ele te dará tudo. Mas para isso, é necessário primeiro pescá-lo. Pescá-lo com uma isca dentro para transformar a sua vida. Não simplesmente para pegar os jovens mundanos e trazê-los para dentro da igreja, para que aqui na igreja eles sejam mundanos do jeito que já eram lá fora. Não. O jovem precisa ser pescado com amor e desafiado com um amor ainda maior. Sim, porque se Deus é Deus de amor, Ele não quer que você seja escravo deste egoísmo que você anda vivendo. Ele quer pescar você, matar o homem velho e lhe dar uma vida nova. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar a palavra de Deus, Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviu estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Veja que é a palavra de Jesus. Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus chega a dar o exemplo de Elias, dá o exemplo de Eliseu,
mostra com a sua própria vida que ele também não foi aceito em sua própria terra. Nós estamos vendo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde ele se tinha criado. Então a cidade onde ele se criou. Então imagina, qual que deveria ser a nossa... o que a gente gostaria de ver aqui? Vocês viram Jesus crescer. Esse deveria ser o povo que mais amava Jesus. O povo que o viu crescer, o povo que conviveu com ele. Mas o que nós vemos é o contrário. É este povo que menos se abriu à palavra. Não é este o filho de José? E talvez essa convivência fez com que eles enxergassem mais o lado humano de Jesus do que o lado divino de Jesus. Assim também acontece com a gente. Jesus está falando, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Jesus está dizendo que nós muitas vezes vamos ter dificuldade de evangelizar os nossos. Talvez também porque não saberão diferenciar a convivência da palavra que a gente profere. Então quando a mulher falar para o marido das coisas de Deus, o marido vai olhar para a mulher, mas você é minha mulher, eu te vejo todo dia. Só que agora a tua mulher está falando a palavra de Deus. E os filhos? Os filhos quando ouvem os pais, E aquela pessoa da tua família, que talvez não mora na mesma casa, mas é teu familiar, vocês cresceram junto, vocês são família, mas aí você fala da palavra de Deus, parece que não é nada. Irmão, irmã, eu sei que você vive isso, eu vivo isso, Jesus viveu isso, e Jesus está dizendo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Quantas vezes eu vivo isso na minha própria família? Eu prego para tanta gente, mas às vezes eu não consigo pregar para os que são da minha família. E veja, não é que eu não consigo pregar, eu prego, mas a gente sente que não causa o mesmo efeito. Às vezes eu vejo tantos testemunhos pregando pelo Brasil e pelo mundo afora, mas eu queria ver estes mesmos testemunhos dentro da minha família. Mas está aqui. Talvez o que a gente tem que pedir para Deus é que algum profeta visite a minha casa. Porque se eu não posso fazer milagre dentro da minha família, se eles não me dão crédito, se a questão familiar talvez faz com que eles não estejam tão abertos, Deus envia um outro profeta para ir lá e visitar a minha casa. Talvez a gente precise rezar mais nessa intenção. Envia profetas para a minha família, porque a minha palavra não surte o efeito que deveria. Gente, com tudo isso eu não estou dizendo que você vai desistir dos seus. Com tudo isso eu não estou dizendo que você vai desistir de falar. Esses tempos mesmo, eu me lembro de eu tenho um primo meu que estava no caminho das drogas, estava no caminho do erro, e eu falei para ele, olha, vamos se tratar, vamos se cuidar, e tantas vezes ele não me ouviu, mas teve um dia que ele me ouviu. Ele aceitou o tratamento, ele aceitou mudar de vida, e este menino foi restaurado, saiu do mundo das drogas, deixou a palavra de Deus penetrar mais o seu coração. É da minha família, cresceu comigo, conviveu comigo, não me dava a mínima, mas chegou um dia que ele deu. Então a gente não pode desistir, porque tem vezes que sim, eles nos darão ouvidos, outras vezes não. Mas que nunca desistamos dos nossos, nunca. Esta palavra não significa que Jesus desistiu do seu povo. Não, Jesus também morreu pelo seu povo, por aquele lugar onde ele cresceu. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo é o Senhor, vem e oferece mesmo
mesmo Filho seu, pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu